Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho. Oi, Eliana! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre consciência. Tá bom, Cecília? Assiste, depois você me fala o que você achou. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre consciência, o despertar da consciência. Eu acho tão bonito, sabe? O despertar da consciência parece até uma poesia para os meus ouvidos. Porque consciência, né? Eu não vou aqui tratar de consciência com várias definições, né? Da ciência, da física. Oi, Dani! Eu não vou falar sobre... Oi, Max! Bem-vindo! Boa noite! Boa noite a todos! Então, eu vou falar um pouquinho sobre consciência, o despertar da consciência. Oi, Stefano! Bem-vindo! O despertar da consciência, né? Como que nós podemos, né, nos perceber despertos, né, a partir do agora, como a gente pode conseguir se perceber nesse mundo e perceber com o todo a ligação, a interligação que tem entre a nossa consciência e a consciência maior, né? Então, hoje eu quis trazer esse tema, o despertar da consciência, porque realmente é um assunto que me instiga muito, que me traz muita reflexão, que faz com que a gente possa se perceber muito além, né, do que a gente vê. Não só se perceber, como perceber também tudo que está à nossa volta. Então, na verdade, eu não vou trazer conceitos técnicos sobre consciência, né, da parte da física, metafísica e, enfim, né, também tem o conceito filosófico, porque essa questão da consciência é muito tratado na filosofia. Tá bom, Cecília? Um beijo, tchau, tchau. Então, nós vamos tratar da consciência numa questão mais de percepção. Como a gente consegue se perceber. Então, essa consciência, inclusive, ao meu ver, existem duas consciências, né? Que é a consciência com o ser minúsculo, que é a consciência de estar desperto, de estar acordado, de estar consciente, e a consciência no sentido de conhecimento. Porque o que é consciência? No sentido mais simples, é conhecimento, né? Consciência é o saber, consciência é conhecimento. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente expande a nossa consciência. Agora, para mim, existe a consciência como C maiúsculo, que é a consciência do todo e do tudo. É a consciência que vai além do nosso saber mental, essa consciência que passa, que transborda, que passa barreiras, onde a gente consegue perceber além da matéria, além daquilo que a gente consegue ver, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os nossos olhos não alcançam tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, né? A nossa volta, com nossas emoções, tudo que a gente não consegue pegar, né? Tudo que a gente não consegue definir como algo que você está vendo, às vezes fica um pouco abstrato demais, mas existem. Não é porque a gente não consegue explicar exatamente e definir que não está acontecendo, que não existem outras e outras formas de percepção, outras informações que estão além, né, do que a gente está vendo. Então, a consciência é o perceber, né? É se perceber. Primeiramente, você ter consciência ou despertar da consciência é você acordar. Quando você não está desperto, você está dormindo.
E muitas vezes a gente vive a vida como se a gente estivesse dormindo, como se a gente estivesse de olhos fechados e fazendo todos os dias a nossa rotina, indo trabalhar, fazendo as obrigações, cumprindo com o que a gente acha que tem que cumprir, e a vida é isso. Mas a vida não é só isso. Quando a gente começa a perceber que existe algo além da rotina, do dia a dia, que também faz parte da vida do ser humano, né? A rotina, o hábito, né? A gente tem sim essa vivência material, porque nós estamos aqui, mas quando a gente percebe nas nossas emoções, no nosso perceber como ser humano, na nossa existência, quando a gente começa a se questionar, né, quem eu sou, da onde vim e para onde eu vou. Essa é a pergunta clássica de Sócrates, que trouxe tantos questionamentos, tantas reflexões, tantos pensamentos, e nós não temos resposta ainda. A gente ainda não conseguiu entender como e por que nós surgimos, como e por que, claro, a ciência, né, tem a explicação de toda a formação do ser humano, de todo um porquê, né, morfológico da nossa formação física, mas a nossa mente, ela vai além da matéria que está na nossa cabeça. Ela vai além, o nosso corpo tem consciência, o nosso ser é uma consciência. E se tudo é consciência, assim como eu penso que o Access Consciousness, que é uma das técnicas que eu gosto demais de trabalhar, que chama acesso à consciência, ele traz muito essa questão, né, de acessar a consciência, acessar a sua consciência, a consciência do todo. É perceber, se perceber muito além e maior do que muitas vezes a gente se define, do que muitas vezes a gente consegue perceber o que está à nossa volta. É você conseguir transitar e se comunicar com o todo, porque nós estamos inseridos neste todo, que vai do universo, multiversos, nosso planeta, né, o lugar onde a gente mora. E consciência tem várias consciências, inclusive a consciência coletiva, que é de um grupo. Essas consciências, microconsciências, né, que eu chamo, menores, essa consciência do grupo, ela acaba se tornando algo existente. Todas as pessoas que começam a desenvolver pensamentos, sentimentos muito próximos, muito parecidos, é como se fizesse uma forma, né? Criasse uma forma existente de toda aquela informação, que carrega toda aquela informação. E nós somos, né, consciência ambulante. Estamos aí nos movimentando, andando e se percebendo o tempo inteiro. A gente se conhecer é o primeiro passo. O autoconhecimento é uma das grandes consciências que nós buscamos ainda até hoje e, quiçá, buscaremos, né, sempre, até o nosso último suspiro, nessa realidade. A gente vai sempre procurar se conhecer, é algo meio que automático, mesmo que a pessoa, né, seja completamente descrente de tudo isso. Não consigo, não quero perceber, não acredito em nada disso. Ela quer se conhecer. Em algum momento ela vai se perguntar e ela vai refletir sobre suas ações e seus pensamentos. Então a autoconsciência é a primeira consciência que vem com o ser humano, que surge a partir de querer realmente entender o que se passa na nossa mente e no nosso ser, nos nossos sentimentos. Quando você começa a entender e perceber isso, eu posso chamar, sim, de autoconsciência. É você ter a consciência, que é o conhecimento, de você mesmo.
no fundo, eu acredito que a gente não consegue atingir 100% tudo que a gente é, toda a riqueza de informação, toda a infinitude que a gente tem de informação de nós mesmos. Isso eu estou falando só do que acontece dentro da gente. A partir do de dentro, onde a gente busca entender o que a gente está sentindo, por que a gente está sentindo, por que eu agi desse jeito, quem eu sou de verdade. Eu sou a formação de tudo que eu demonstro ser? Eu sou tudo aquilo que eu penso? Né? Eu sou o conjunto das minhas vivências? Todas essas perguntas a gente se faz em algum momento da nossa vida. E a partir dessa pergunta é que dá o start para começar as respostas, né? A busca da resposta. Aí começa a criar também uma consciência do todo. Essa consciência da coletividade. É o perceber. E não é só aqui tratando, não especificamente, do olhar para o outro como caridade, né? Do olhar para o outro como algo empático, que é se colocar no lugar do outro, se perceber no outro. Não é só isso. Isso faz parte. Isso é uma das consciências. Mas você perceber que existe sim nós como indivíduos conscientes, buscando a nossa consciência, buscando a clareza de quem nós somos, e a partir disso a gente começa a expandir para algo maior do como funciona tudo isso, porque todos nós estamos envolvidos nisso, né? Como é a minha consciência junto com a consciência das pessoas que estão à minha volta, junto com a consciência dos planetas, junto com a consciência da natureza, junto com a consciência do universo. Porque se tudo tem consciência, se tudo é consciência, e eu não estou falando só da consciência da inteligência, eu não estou me restringindo a essa consciência do intelecto, eu estou falando da consciência do tudo ser, de tudo que a gente energeticamente falando, de energia, de expansão, de conhecimento, de informação, porque a gente é o conjunto de tudo isso. E quando a gente começa a perceber que além do meu conhecimento, da minha consciência, existe outras consciências que elas se unem e tornam uma consciência maior. Essa consciência maior é a nossa conexão com o todo. Este todo inclui tudo e não julga nada. Então, para mim, acessar a consciência com C maiúsculo, que é a consciência de tudo e do todo, onde você está inserido a todo esse projeto incrível, né? Que é toda essa construção de tudo que a gente percebe, muitas coisas que a gente ainda não sabe o que é, a gente ainda não alcança, e que o homem está sempre, né, nessa busca de conhecer e acessar cada vez mais essa consciência, é a gente perceber que a gente está inserido nisso tudo e que a gente faz parte dessa consciência maior, a partir da nossa consciência interna, a partir da consciência de quem eu sou. Sabendo e conhecendo, né, quem eu sou, eu consigo perceber a consciência de outras pessoas, eu consigo valorizar outras pessoas, eu consigo valorizar o lugar onde eu vivo, eu consigo valorizar a natureza, e eu consigo não julgar nada nem ninguém. E não julgar nada nem ninguém não é ser uma pessoa neutra, sem opinião, não é isso. É você perceber que se tudo está inserido no todo, e eu estou inserido em tudo isso, nós estamos inseridos, nós formamos sim um conjunto. Somos indivíduos, claro, estamos
né, fisicamente separados, cada um com a sua vivência, cada um com suas experiências, cada um buscando a sua autoconsciência, mas ao mesmo tempo somos como moléculas, né, de um corpo físico, que estamos cada um fazendo o seu trabalho, mas que no conjunto da obra fazemos parte de um corpo onde se movimenta e também tem uma consciência maior. A própria consciência coletiva, a gente percebe como tem uma força, como a gente muitas vezes carrega no nosso inconsciente a consciência coletiva da cultura que a gente vive, a consciência coletiva do lugar onde eu fui criada, né? Então, assim, essa consciência muitas vezes não precisa ser dita, ela é transmitida. Ela é percebida por todos nós e muitas vezes não precisa ser ensinada. Agora, quando a gente trata da nossa consciência, né, autoconsciência, que é buscar informações sobre mim mesma e buscar informações para eu saber como eu sou e principalmente, a partir deste conhecimento, saber lidar comigo mesmo. O saber lidar comigo mesmo é criar intimidade comigo, é saber como eu funciono para eu conseguir lidar com as minhas emoções, eu conseguir perceber do porquê das coisas que eu penso e percebo. A nossa mente fica o tempo inteiro pensando e às vezes a gente cria, né, uma fala interna e nessa fala interna fala muito sobre você. Essa fala interna que hoje você percebe e se percebe ouvir, muitas vezes, várias vezes no dia, o tempo inteiro, ela te coloca para cima ou te puxa para baixo? Então, perceba agora se essas suas ideias, essa sua voz interna, ela fala com você, né, com carinho, ela fala com você te dando força, ela vibra com as suas vitórias, ou ela tá sempre te colocando para baixo do tipo, não fez mais do que a sua obrigação, você poderia ter feito melhor, você não é tão bom assim quanto pensa, você não vai dar conta. Então, a gente tem que pensar que através dessa consciência interna, a gente consegue mudar, inclusive, essa voz interna que está na nossa mente. Existem técnicas que fazem essa voz interna se calar. É o nosso interior, é o nosso interno que em pleno equilíbrio de corpo, mente e alma, ela se cala. Porque ela está com tanto equilíbrio, com tanta tranquilidade e em paz tão plena que ela não precisa falar nada, é só sentir e perceber. E quando a gente chega nesse nível, algumas pessoas chegam nesse nível, mas através de exercícios, porque todos nós podemos chegar. Não são pessoas especiais que nasceram em lugares especiais e por isso essa pessoa consegue isso. Todos nós podemos treinar e exercitar para que a nossa mente consiga se calar por pelo menos alguns minutos, ou pelo menos consiga se calar por um bom tempo do nosso dia, para que a gente consiga ter esse equilíbrio, essa paz. E aí, através desse silêncio, a gente consegue perceber as coisas de uma forma tão diferente. É como se a gente consegue ver o que realmente é, sentir o que realmente é, sem interrupções, sem falhas, sem equívocos, sem algo ou alguém falando que não é isso, que não dá certo, que não funciona, que não é assim. Inclusive em momentos de raiva, né, quando a gente tá naquele momento de raiva, sempre vem, né, algo que explode na mente. E quando você treina a sua mente, quando você se percebe, a sua mente, ela é sua amiga. Ela vai trabalhar a seu favor. Ela vai colocar palavras que você vai entender antes de agir. Então, consciência, além de se perceber, de se conhecer, que para mim já é um trabalho diário,
O tempo inteiro a gente está no autoconhecimento. Independente da idade, do sexo, da condição social, física, independente da raça, independente do credo religioso, independente de qualquer coisa, do país que você nasceu, da cultura que você tem, o autoconhecimento é importante para você. Você já deve ter percebido isso. O despertar ande com os olhos abertos. Abra os seus olhos e enxergue tudo aquilo que antes você tinha medo, receio, ou por algum motivo alguém lhe falou que é perigoso abrir os olhos e enxergar. Abra os seus olhos, desperte e comece com consciência esse caminho de autopercepção. Comece entendendo a sua relação com você. Comece sendo o seu melhor amigo e comece percebendo então você como um todo. Esse processo de você como um todo é muito natural. Quando a gente começa essa caminhada de autoconhecimento, a consciência maior vai se abrindo para você. E você vai começando a como se pudesse enxergar mais, por isso que é um despertar. Você está enxergando mais além de você. Então, olhar para dentro de você é a melhor técnica, né? É o primeiro passo para você começar a ver o todo, para você começar a ver o outro, para você respeitar o outro na plenitude dele, porque você também sabe que você é pleno. Você sabe também das suas capacidades e o outro também tem as mesmas capacidades que você. Assim como as falhas que nós temos, os ajustes que nós temos que fazer, todos os desafios que nós vivemos, que estamos trabalhando o tempo inteiro para vencer, o outro também tem. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um no seu nível, né, de desafio. Às vezes a gente vive um desafio um pouco maior, um pouco menor, o outro também, e a gente vai vivendo essas experiências. Essa troca de experiência faz você se conectar com o todo. E essa consciência maior, ela começa a se abrir para você, porque você consegue se perceber de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa, que você não consegue mais desver. É uma frase muito interessante que é: depois que a gente vê, a gente não consegue mais desver. Então, a partir do momento que a gente começa a criar mais essa consciência, que a gente começa a abrir mais os olhos e cada vez mais sem medo de enxergar a verdade, a realidade, porque ela não traz nenhum medo, muito pelo contrário. Ela abre possibilidades. Essa verdade, que não é uma verdade para todo mundo, é a nossa verdade, ela abre um campo de possibilidades para você, onde você começa a enxergar as coisas de uma forma tão plena, tão maior, que em qualquer circunstância que você estiver vivendo, em qualquer situação que você estiver vivendo, experienciando, você vai saber com calma e tranquilidade lidar com aquela história. Lidar com o outro, lidar com a situação, com o problema, sabendo que aquilo é um desafio, buscando, na verdade, a essência do que aquilo quer te trazer, percebendo que escolhas eu fiz para criar essa situação que eu estou vivendo, que de repente não saiu do jeito que eu queria, não é uma situação agradável. O que eu posso escolher agora, que posso mudar essa realidade hoje, porque tudo é baseado nas nossas escolhas. E nossas escolhas, elas surgem a partir do nosso autoconhecimento, da nossa consciência. Então, quando eu me conheço, eu sei escolher o que é melhor para mim. Quando eu me conheço, eu sei fazer a jornada e o caminho com uma mente mais positiva para mim. Agora, quando eu estou, de olhos fechados e eu caminho, eu estou vivendo uma vida sem percepção. Eu estou vivendo uma vida no escuro. Aquela vida que a gente vai fazendo escolhas sem perceber que escolhe. E por isso, quando a gente fala, que todos nós somos responsáveis,
É partir das nossas escolhas. E quando a pessoa fala, eu não escolhi isso, ela não está consciente. Ela não percebeu o que ela escolheu. Em que momento eu escolhi isso? O que aconteceu que eu estou escolhendo isso? E aí a primeira coisa é negar. Não, eu não escolhi isso. Mas se a gente for analisar, em algum momento a gente começou a escolher. É porque não é uma escolha só. Não é uma escolha que define tudo. São micro escolhas, escolha da escolha, da escolha, da escolha todo dia, uma escolha toda hora. E é um caminho que você vai construindo. Só que você não sabe aonde ele vai chegar. Então, quando a gente não está desperto, consciente o suficiente, a gente vai fazendo escolhas sem pensar onde eu quero chegar, sem pensar no que vai ser melhor para mim. A gente está escolhendo agora por urgência, por necessidade. E aí, quando você se conhece, quando você se percebe, você faz uma escolha muito mais ampla. Você começa a escolher a partir de você com o todo. Você percebe que escolhas que podem ser boas para mim e que vão também trazer o benefício das pessoas que estão à minha volta. Porque no fundo, como nós somos parte do todo, as nossas escolhas afetam todas as pessoas que estão à nossa volta e que afetam toda a humanidade, né? De uma forma muito sutil. Mas quando a gente escolhe através dos nossos pensamentos e ações, aquilo reverbera, vai para algum lugar. E, como eu digo, né? Aquilo não é um vento que passa. Não. Tudo que a gente pensa cria uma matéria. Tudo que a gente vibra, né, como sentimento, é você colocando aquilo em algum lugar. É por isso que não é só o que a gente faz que faz diferença, mas também o que a gente é, o que a gente pensa. É algo muito interno, é algo muito maior do que só a mente. A mente é a máquina, a mente, né, como um todo, né, que eu digo, além do cérebro, é uma máquina que trabalha em conjunto e a gente é que coloca as informações lá dentro. Então, a nossa mente, principalmente o neocórtex, né, que é o que é mais atual, é o que mais moderno tem nessa máquina que é o nosso cérebro, ela foi treinada e ela foi planejada para buscar soluções. Então a gente está o tempo inteiro, né, buscando soluções para a nossa vida prática, através da nossa mente. E essa busca de soluções depende muito da quantidade de conhecimento que a gente tem adquirido. Perceba, se eu sou uma pessoa que pouco sei da vida, de tudo, vamos supor que eu fosse uma pessoa que fosse criada em uma região que não tivesse muito acesso à informação. E eu vivi daquele jeito. Quando eu entro numa questão, as soluções que eu vou buscar são baseadas naquilo que eu vivi, né? Naquela região, naquela cultura, aquilo que eu tenho, porque é tudo que eu tenho. E para mim, aquilo é a vida, é o mundo, é tudo. Agora, se eu tenho um conhecimento mais amplo, uma consciência maior, as minhas soluções vão ser baseadas em uma questão, em um leque de opções muito maior. E eu não vou dizer, né, este é melhor, este não é tão bom. Não importa, mas a busca dessas soluções, que é um incentivo que o ser humano busca o tempo inteiro ativar no seu cérebro, no neocórtex, é um leque muito maior quando você expande a sua consciência, quando você começa a ter mais informações sobre você e sobre o todo, ou você inserido no todo, né? Que são 3 informações aí. As soluções são maiores. E é por isso que a gente fala, né, que expande a sua consciência. Expande a sua consciência através da busca do conhecimento de mim mesmo e do conhecimento de tudo que existe. Das questões que a gente vai levantando conosco, das reflexões que a gente vai fazendo, de perceber os nossos sentimentos,
de perceber o porquê que nós pensamos e agimos dessa forma. E como nós estamos vendo o mundo, baseado no que a gente sabe que é. Então, se eu tenho uma consciência maior, se eu acesso essa consciência maior, se eu estou desperta, né? Se eu ando de olhos abertos, tiro as vendas e consigo enxergar o que realmente é em mim e no mundo, eu consigo ter soluções melhores, mais práticas para o meu benefício e para o benefício da humanidade. Benefício da minha família, benefício da minha comunidade, benefício da minha cidade, benefício do meu país e o benefício do meu planeta, né? Porque eu não vou ter uma solução pensando somente em me agradar. Como a minha consciência está mais expandida, a minha primeira busca é por uma solução para o todo. Como eu posso solucionar um problema onde todas as pessoas vão se beneficiar, onde o planeta vai se beneficiar? Aí entra também a consciência da natureza, a consciência da humanidade. Então a gente sai da nossa consciência de indivíduo que existe e é riquíssima e poderosa e vai para consciências e outras consciências e atingindo outras consciências. Então, a busca dessa consciência, o despertar dessa consciência é a partir do seu conhecimento sobre você, começando a perceber você, você começa a abrir, né, o leque de opções, de soluções que é do ser humano. Na verdade, basicamente o ser humano foi feito para dar soluções, buscar soluções de todas as formas, né? E a mente e o cérebro dele vai sempre trabalhando isso. Então, se eu tenho essa consciência maior, eu sempre vou buscar soluções que vão trazer benefício ao todo. E quando a gente busca o benefício ao todo, a gente ganha muito mais. Porque a gente percebe que eu não ganhei sozinho. Eu ganhei e todos ganharam. De alguma forma, eu estou reverberando diferente. Aí você começa a mudar dentro de você tudo que você é. Você começa a aprimorar. Você começa a ressignificar, porque quando você tem um mistério, que é a inconsciência, né? Nós temos a nossa inconsciência onde está guardado a maioria das nossas informações, que é a nossa caixa preta. Quando eu acesso isso, eu tenho uma informação valiosa. E com essa informação valiosa, eu posso tomar atitudes que vão trazer o benefício do todo. Então, a consciência, que é o conhecimento de você mesmo, vai começar a abrir a percepção da consciência do maior, que é você com o todo. E as soluções que naturalmente você vai buscando, suas escolhas vão se ampliando, infinitas possibilidades de pensamento que vai trazer a solução. A gente vai se trabalhando e se percebendo uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais equilibrada, com a consciência do que eu quero para mim e com a consciência do que eu quero para o todo, para o mundo, para o universo, para o planeta, né, para a natureza, respeitando na essência, porque eu sei qual é a validade daquilo. Quando a gente sabe o valor, nosso valor, e o valor de tudo que está à nossa volta, a gente respeita. Então, eu quis trazer essa reflexão mesmo, né? Sobre consciência e o despertar da consciência, que é através do nosso autoconhecimento. A partir da nossa consciência interior, né? Da nossa mente, das nossas informações, abre-se um campo naturalmente, né? E como é que eu faço para acessar essa consciência maior? É um processo, e é um processo natural. Que bom, porque a gente só precisa se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente percebe que o outro é muito mais parecido com a gente do que a gente imagina. E de que o outro, ele não é algo tão afastado assim. É alguma coisa que a gente está interligado, né? Porque somos
como moléculas de um corpo, como células de um corpo maior, né? E estamos inseridos nisso. Então, eu quis trazer um pouquinho essa ideia. Eu sei que são reflexões, muitas vezes abstratas demais, mas, né, como eu quis trazer aqui, nem tudo é matéria. Nem tudo é o que a gente pode pegar e nem tudo é tão conceitual assim que se possa explicar em poucas palavras. Então, a reflexão traz essa informação. Busque a si mesmo, busque o autoconhecimento, que naturalmente a consciência maior se apresentará para você e você vai começar a perceber e ver o mundo de uma forma diferente, sem olhos fechados, mas com os olhos abertos e despertos. Tá bom? Então, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada mais uma vez, gratidão, compartilhem com todas as pessoas que vocês acham que precisa ouvir um pouquinho, né, sobre consciência, o despertar da consciência, de uma forma talvez diferente, né, eu falei muito como eu penso, né, às vezes um pouco reflexivo demais, um pouco abstrato demais, mas é porque eu acredito que não tem como a gente encapsular e trazer um conceito tão técnico para algo tão amplo que vai além, né, das nossas palavras. É muito maior do que as palavras que a gente possa agora colocar, tá bom? Gratidão, gratidão a todos. Muito obrigada e amanhã a gente vem com um novo assunto, né? Se quiserem, podem sim comentar, podem compartilhar, podem enviar. Também tem um canal no YouTube, Karina Andrade Mota. Quem quiser pode se inscrever, né? Aperta o sininho para receber todos os vídeos, para a gente todos os dias ter mais uma reflexão do nosso autoconhecimento, da nossa consciência e de nós como um todo e dentro de tudo, tá bom? Obrigada e tchau, tchau. Até amanhã, gente. Até lá. Muito obrigada, pessoal do YouTube. Obrigada pela participação, né? E amanhã a gente vem com mais algum assunto. Tchau, tchau.